E diz Elohim: que sejam ajuntadas as águas desde debaixo da cúpula a lugar e que seja visto o chão firme. E é assim. E grita Elohim para o chão firme: terra. Segundo a doutrina secreta, o continente Lemúria, ou Mu, foi a primeira terra seca na Terra. Foi nesse momento que o nível físico se cristalizou por completo. E na Bíblia é o chamado Éden Miquedem. Esse antigo continente ficava no Oceano Pacífico. Vestígios dessa civilização podem ser vistos por todo o Pacífico, como na Ilha de Páscoa e na Austrália. Os lemurianos eram menores que os hiperbóreos, mas gigantes comparados a nós. Segundo a doutrina secreta, a expectativa de vida média dos lemurianos era de 1500 anos. Eles falavam cara a cara com os deuses, os Elohim. Os lemurianos podiam ver todas as dimensões da natureza. Eles conheciam seu propósito e seu futuro. Não sentiam dor na morte nem no nascimento. Segundo a doutrina secreta, após 150 mil anos de evolução, os lemurianos atingiram um nível de civilização que ainda estamos longe de alcançar. Tinham naves voadoras e barcos movidos a energia atômica. Eles utilizavam energia nuclear. Eles tinham naves cósmicas que permitiam viajar a outros mundos. E diz Elohim: que façamos um homem na imagem de nós, na forma de nós, e que ele sujeite no peixe do mar, e nas aves dos céus, e na animalha, e no total da terra, e no total do rastejante e rastejador sobre a terra. E cria Elohim, o homem, à imagem dele. Na imagem de Elohim, ele o cria. Macho e fêmea, ele os cria. A doutrina secreta diz que os lemurianos eram hermafroditas. Um hermafrodita tem órgãos sexuais masculinos e femininos, reproduzindo-se sozinho. Ao longo de milhões de anos, os Elohim guiaram a divisão dos sexos. Segundo a doutrina secreta, gradualmente crianças lemurianas nasciam com um órgão sexual mais definido. E isso ficou mais comum, até nascerem com o gênero mais definido, homem ou mulher. Isso não aconteceu da noite para o dia, segundo a doutrina secreta. A divisão dos sexos levou milhões de anos. A separação de Adão e Eva, na Bíblia, simboliza a divisão dos sexos na era lemuriana, segundo a doutrina secreta. Isso se repete no desenvolvimento de cada feto atualmente. No início, o feto não tem gênero definido. Depois, há um momento em que o feto se torna masculino ou feminino. Por isso, os homens de hoje têm mamilos sem função. Por isso, as mulheres têm o clitóris, que é um pênis atrofiado. E assim, a doutrina secreta define: nossos corpos têm vestígios do passado, quando éramos hermafroditas. Obviamente, após a divisão dos sexos, a cooperação sexual tornou-se necessária para reproduzir a espécie. A menstruação permaneceu no sexo feminino, mas o óvulo ficava não fertilizado. Era preciso a cooperação do sexo masculino para fertilizar o óvulo e assim
reproduzir a espécie. Segundo a doutrina secreta, tudo isso estava de acordo com os desígnios dos elementos. No início, a cooperação sexual entre macho e fêmea era um evento sagrado só para a reprodução. Ocorria apenas em épocas especiais do ano e somente nos templos, sob a orientação dos Elohim. Segundo a doutrina secreta, essa é a origem da lua de mel, uma viagem especial para o casal iniciar a reprodução. Na época, o ato sexual era uma oração sem luxúria ou orgasmo. O casal se uniria nos templos e permanecia assim, em oração e meditação. Os Elohim guiavam um único espermatozoide do macho até o óvulo no corpo da fêmea. Segundo a doutrina secreta, os lemurianos praticavam concepção imaculada, reprodução sem orgasmo. Como se vê, de raça para raça, ao longo de bilhões de anos, a reprodução sexual evoluiu. A raça polar evoluiu para reproduzir-se por geração assexuada, por divisão. Os hiperbóreos evoluíram para reproduzir-se por brotamento assexuado. Os lemurianos evoluíram da gemação, reprodução por um ovo, e depois por cooperação sexual. Segundo a doutrina secreta nessas raças raiz, por bilhões de anos, a humanidade evoluiu com pureza sexual, aproximando-se de tornar-se Elohim, deuses e deusas. Para a evolução da humanidade avançar mais, os Elohim precisavam que os lemurianos se cristalizassem no mundo físico. Seus corpos físicos estavam prontos, mas sua consciência não estava totalmente envolvida neles. Segundo a doutrina secreta, eram tão devotos à divindade e tão puros, tão inocentes, que não queriam entrar no mundo físico. Eles só conseguiam perceber o mundo físico de forma nebulosa. De certa forma, a percepção deles era o oposto da nossa. Nós percebemos os mundos internos vagamente como em sonhos. Para eles, era o contrário. O mundo físico era nebuloso, era perceptível, mas não interessante. Amavam a luz divina que viam com seus sentidos superiores. Queriam ver a divindade, não um mundo físico. Estavam numa fronteira entre o mundo sutil da quarta dimensão e o mundo concreto da dimensão física. E não queriam continuar seu desenvolvimento no mundo físico. Assim, os Elohim guiaram a evolução dos corpos lemurianos para criar um órgão especial para que atraísse a consciência às sensações físicas. No esoterismo, segundo George Ivanovich Grundieff, esse órgão é chamado de Kunda Buffer. Ficava na base da coluna vertebral e formava uma cauda. Esse evento se reflete no nosso desenvolvimento embrionário. Por um breve período, o embrião humano tem uma cauda. Isso seria uma recapitulação do nosso passado ancestral. Com a cauda, os lemurianos voltaram a sua atenção para a fisicalidade. Ao longo de milhões de anos, sua consciência se fixou totalmente nos corpos físicos e, consequentemente, no mundo físico.
Segundo a doutrina secreta, quando a cauda não era mais necessária, os Elohim guiaram a natureza para removê-la. Com o tempo, ela foi eliminada dos corpos físicos dos lemurianos. Nós ainda temos um vestígio dela na base da nossa coluna vertebral, e é chamado de cóccix. A doutrina secreta diz que essa cauda permaneceu por tempo demais, e isso deixou uma sombra em nossa psique, que seria o fascínio pelas sensações físicas. Nas escrituras ocidentais, Adão e Eva simbolizam a humanidade lemuriana. O mito diz que Eva foi tentada por uma serpente a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. E manda Yahvé, Elohim, sobre o homem para dizer: desde o total da árvore do jardim comer tu comerás, e desde a árvore do conhecimento, que é boa e má, não comerás desde ela, porque no dia do teu comer desde ela, morrer tu morres. A árvore do conhecimento também é simbólica. Seu verdadeiro significado é sugerido em todas as escrituras. E o homem conhece Hava, a mulher dele, e ela engravida, e ela pare Caim. O anjo lhe disse: conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás Ishó. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Segundo a doutrina secreta, a palavra hebraica da'at implica conhecimento, mas em alguns momentos como esse significa conhecimento sexual. Segundo esta tradição, as escrituras foram mal traduzidas para reforçar a filosofia dogmática sobre o bem e o mal. A árvore simbólica do conhecimento esconde ensinamentos secretos sobre o sexo segundo essa doutrina. Segundo a doutrina secreta, existe uma forma pura e ética de cooperação sexual, e há uma forma impura e poluída de sexo. A forma pura pode criar um Elohim, um Buda, um mestre. A impura cria demônios, monstros, dor e sofrimento. Isso era oculto, pois saber é poder, e o conhecimento sexual nesse sentido era perigoso. Por bilhões de anos, evoluímos para a cooperação sexual, preparados pelos Elohim para usar o sexo puro baseado no amor, desenvolvendo consciência para nos tornarmos Elohim e entrar nos reinos superiores da natureza. Conforme dito na doutrina secreta, os lemurianos foram tentados pelo prazer. Longe dos templos, os machos seduziram as fêmeas. Conforme dito na primeira parte deste documentário, é claro que a história de Adão e Eva é uma história simbólica. E a verdadeira tentação de Eva não teria sido a tentação de um fruto, mas uma tentação sexual. A doutrina secreta diz que a humanidade nunca entendeu isso, mas pode entender segundo a sua visão. A tentação simboliza os lemurianos, que começaram a ter o sexo fora dos templos. Foram tentados por suas mentes e pelo prazer. Perdendo seu controle mais puro pelo prazer sexual, pelo fruto proibido pelos Elohim, e proibido pois era o fruto que era a porta de entrada para o mundo físico e também para o mundo espiritual interior. Segundo a doutrina secreta,
Esse fruto é o combustível da consciência, a água viva da eternidade. Segundo essa tradição, é por isso que praticantes antigos de todas as religiões preservavam seu poder sexual. Ao comer o fruto proibido, desperdiça-se o seu poder, em vez de usá-lo para desenvolver a alma humana. Então, quando esse poder é expelido, a consciência é enfraquecida. Ao provarem do fruto, os lemurianos perderam o poder que lhes dava beleza, dons espirituais e pureza. Assim, eles degeneraram. Segundo a doutrina secreta, tentados pelo prazer, essa antiga humanidade contaminou este ato puro e sagrado. Antes deste suposto erro, eram puros e inocentes e conheciam o poder da divindade. Após terem conhecido este fruto, descobriram a vergonha, o medo e a insatisfação. Perderam sua visão divina e descobriram a dor e a sensação de desconexão com o divino. Segundo a doutrina secreta, no mito de Adão e Eva, sua expulsão do Éden representa a entrada dos lemurianos no mundo físico. Isso deveria acontecer, mas mantendo a consciência dos mundos internos. Segundo essa tradição, o problema foi que comeram do fruto proibido. Assim, em vez de entrar conscientes, cederam ao desejo, resultando em sofrimento e inconsciência. Mas outras tradições dizem ao contrário. Se diz que quando comeram o fruto, foram libertos do cativeiro que era o Éden. Assim, acessando todo o poder de uma mente divina e criadora. Em contrapartida, a doutrina secreta diz que os lemurianos perderam a capacidade de ver as dimensões superiores, perderam a habilidade de ver os deuses, os Elohim, perderam sua beleza e sua inocência e cristalizaram no mundo físico, caídos, expulsos do paraíso. Mas isso ocorreu em um longo período, não foi de um dia para o outro. Depois de perderem os seus poderes, buscaram recuperá-los egoisticamente. Teriam usado rituais e conhecimento espiritual com egoísmo, o que futuramente foi chamado de magia negra. Nos últimos dias da Lemúria, a magia negra se espalhou por toda a parte. Teriam se convertido em culturas de guerreiros e, por orgulho e raiva, usaram armas atômicas. Segundo a doutrina secreta, por 10.000 anos, terremotos destruíram a Lemúria, afundando-a no oceano. E hoje, restariam apenas alguns vestígios. No fim, um grupo seleto foi salvo para semear uma nova era. Os Elohim lutaram com bravura para plantar essas sementes e fizeram sacrifícios por elas, mas consequências da queda do Éden eram inevitáveis. E assim, o ciclo de evolução e involução recomeçou.